Olá, eu espero que todos estejam bem. É com bastante alegria e satisfação que nós estamos aqui mais essa semana, dando continuidade aos nossos estudos semanais, né? Com o nosso tema, Conhecendo a Filosofia Espírita, com o estudo do Livro dos Espíritos. Ainda, falando da parte segunda dos Espíritos, do mundo espírita, o mundo dos Espíritos, nós estamos falando da classe da segunda ordem de bons espíritos. Hoje, na questão 109, nós vamos estar falando sobre os espíritos sábios. Na verdade, não é feita uma pergunta, e sim um comentário de Kardec a esta questão no Livro dos Espíritos. Então vamos lá, na questão 109, Kardec diz o seguinte, né, da categoria de espíritos sábios, né? Distinguem-se especialmente pela amplitude de seus conhecimentos. Preocupam-se menos com as questões morais do que com as de natureza científica, para as quais têm maior aptidão. Entretanto, só encaram a ciência do ponto de vista da sua utilidade e jamais dominados por quaisquer paixões próprias dos espíritos imperfeitos. Ou seja, é feito um comentário de Kardec que aqui o espírito Miramés faz uma explanação, aprofunda ainda mais, mas percebe-se que são espíritos sábios, eles têm como principal virtude o conhecimento científico e se apropriam disso, né, na categoria de espíritos sábios, né, fazer o bem através dos seus conhecimentos. Então, aprofundando um pouquinho mais, Miramés, um espírito, faz esse seguinte comentário sobre essa questão 109. Vamos ver. Os espíritos sábios possuem amplos conhecimentos, entretanto, dedicam-se mais à ciência do que ao desenvolvimento moral, utilizando seus conhecimentos científicos sempre no sentido prático, no dia a dia da vida, né? São espíritos já desligados da matéria, que, quando encarnados, dão exemplo de serenidade em todos os aspectos da vida, amando as criaturas pelo prazer de amar. Estão completamente desligados da belicosidade, ao contrário de espíritos malfeitores que fazem das guerras o próprio alimento e as têm em suas vidas como honra para a nação a que pertencem. Né? É uma diferença bem grande, né? O conhecimento científico usado para ajudar as pessoas. O que para os espíritos impuros, orgulhosos e egoístas pode dar origem até a uma revolução. A eles não provoca reações de desatino. A sua maior grandeza é o desprendimento por conhecer que tudo pertence a Deus e que tudo o que usamos é por empréstimo e misericórdia divina. Veja, embora o conhecimento científico é o que predomina, mas eles já têm tanto conhecimento sobre as coisas que já compreendem a existência de um ser supremo. Então entendem que isso vem de Deus. Então tudo aquilo que nós estamos vivendo, passando, né, é obra do divino, né? Dando sequência, né? São conscientes dessas verdades e vivem mais ou menos felizes, conhecendo que o saber é luz inextinguível na vida da alma. Conhecemos-los pela amplitude de seus conhecimentos e pelo prazer que têm em disseminá-los, ao contrário dos espíritos egoístas, que escondem tudo o que aprendem por vaidade. Olha só, né? São espíritos que compartilham o que sabem no sentido de melhorar a vida das pessoas com o sentimento da família, né, universal. Somos todos filhos de Deus, então quando nós estamos numa condição melhor, nós podemos e devemos compartilhar o conhecimento no sentido de melhorar a condição da vida das pessoas. Né? Deus nada fez com medidas, e quanto mais damos com amor, mais recebemos. Quanto mais ajudamos, mais somos ajudados. E quanto mais alegramos, mais somos alegres. Ensina-nos o saber, aquele que provém da divindade. Que a luz do conhecimento deve ser qual o sol. Fazer-se conhecido sem distinção, porque é dessa forma que nasce a fraternidade e cresce o amor. Ou seja, sem pretensão nenhuma, né? Amar por amar, né? No sentido de ver ali nosso próximo numa situação de ajuda, de necessidade de receber ajuda, e fazer por amor, porque todos nós somos co-irmãos, né? Quando nós começamos a alimentar o sentimento da família universal. Os verdadeiros sábios foram e continuam sendo poucos na Terra, dado o ambiente agressivo no mundo. Eles são admirados, mas não ouvidos.
São festejados, mas esquecidos. Grande parte da sociedade os tem como inofensivos, mas na realidade são inaproveitáveis por aqueles que encaram a ciência do ponto de vista das paixões e interesses tendenciosos. Por isso são poucos. Aqui fazendo um breve comentário, que são espíritos que poderiam ser melhor aproveitados aqui no planeta Terra. Porém, como o planeta Terra ainda tem uma energia da materialidade, muitas pessoas não aproveitam esses espíritos sábios, ou não escutam, ou não valorizam, ou não reconhecem, porque ainda estão com segundas intenções por interesses próprios, né, diferentes do interesse comum a todos, né, que a gente fala do sentimento da família universal. Por essa razão ainda são pouco compreendidos pelo nosso atraso, infelizmente, né? Nós todos estamos buscando esse avanço, mas ainda necessitamos de mais conhecimento, de mais estudo, aprendizado, né? Desenvolvimento das questões morais, né? Continuando, o futuro vai mostrar a necessidade desses espíritos nos caminhos da sociedade, para ajudá-la a vencer as dificuldades internas, porque o homem que vence a si mesmo não encontra obstáculos externos. Olha, veja, né? Quando nós começamos a olhar para dentro de nós e começamos a olhar aos pouquinhos, né? Melhorar com os nossos defeitos, né? Nosso egoísmo, nosso orgulho, isso é uma vitória. E a vitória não é quando você se compara com o outro, né? É quando a gente se compara com a gente mesmo. E por essa razão, quando vencemos as nossas vicissitudes, principalmente nas questões das circunstâncias materiais, que impactam muito a nossa vida, e às vezes nos deixa para baixo, sem a devida, né, sem o devido valor, ou seja, damos valor indevido às questões materiais, por isso sofremos muito, ficamos muito tempo parados no mesmo lugar, sendo que nós soubéssemos lidar com as adversidades e aproveitar para o nosso crescimento, avançaríamos mais rápido, né, na questão do desenvolvimento moral. Mas continuando, né, os sábios são dotados da facilidade de liberar as raças para uma vida melhor, onde o bem possa crescer e a fraternidade dominar os corações. Eles preocupam-se menos com as condições morais das criaturas e dedicam-se a essas com intensidade, benevolência, cordialidade e tolerância. Acham que a moral se amoda ao tempo e é consequência da sabedoria. Entendem que a mente educada na linha do saber supera todas as atividades, mesmo que essas sejam contrárias às regras estabelecidas pelas religiões. Não são muito dados às regras da moralidade, na função que os homens se empenham em pregar aos outros, pelas teorias. Quase sempre não pertencem a grupos religiosos e não gostam de ler livros de tais fontes. Quando desencarnados, procedem do mesmo modo, mas o tempo, pelas mãos de Deus, os ia colocando nas faixas da superioridade, ganhando amplitude no mundo que concerne a universalidade. Essa definição de sábio foge em muitos casos às regras e encontramos muitos sábios que se tornam espíritos benevolentes, ganhando a superioridade com rapidez. Então veja, né, fazendo aqui um breve resumo, os espíritos sábios, eles buscam, né, visam proporcionar o bem-estar de uma maneira geral para a maioria das pessoas, né, para melhorar a condição de vida das pessoas. Então são espíritos que vivem conosco, né, convivem conosco, mas procuram no sentido prático, através do seu conhecimento científico, seu conhecimento sobre as coisas, como é que a gente pode melhorar a vida das pessoas no sentido de ter mais igualdade, mais justiça, que esse sentimento de universalidade, né? Então, veja, Emmanuel nos traz, né, que nós precisamos das duas asas, né? O conhecimento, o desenvolvimento intelectual, que é o aprendizado, né, o conhecimento das coisas, e o desenvolvimento, né, moral, que é o desenvolvimento do amor, desenvolvendo o sentimento de fraternidade, né, no sentido de olharmos também para o nosso próximo, porque somos todos co-irmãos. Então essa lição também nos traz esse ensinamento muito valioso, que não basta só ter o conhecimento científico, e também não basta termos apenas o conhecimento, desenvolvimento, né, moral, porque uma coisa está muito próxima da outra. Os espíritos perfeitos, eles se consolidam nas duas, né? Ou seja, eles estão bem desenvolvidos tanto no conhecimento intelectual quanto no conhecimento moral, porque às vezes a gente acaba sendo, de uma certa forma, caindo em armadilhas, né? Se nós somos só conhecimento científico,
perdemos também, deixamos de ter aquela sensibilidade, de desenvolver a fraternidade pelos nossos irmãos que estão ali, às vezes numa dor muito profunda e necessita, primeiro que seja socorrido a dor, para depois sim ser instruído, não é? E às vezes também, se nós pensarmos só na questão do conhecimento do amor, não temos condições de melhorar a vida das outras pessoas, porque precisamos também ter o conhecimento das coisas, né? Ter o conhecimento científico para viabilizar, criarmos pontes, né, para o futuro, que é a lei do progresso. Por isso que é tão importante que as duas asas, né, estejam equilibradas. Então, meus amigos, eu agradeço muito a oportunidade, espero que tenha contribuído bastante e até a próxima semana, se Deus quiser.